Bom dia. Antes de mais, queria agradecer a vossa presença neste evento, organizado pelos professores de Biologia e Geologia, no âmbito do trabalho colaborativo, segundo o Decreto-Lei 55/2018, das turmas do 11º-A e do 11º-B. Esta palestra teve a colaboração da Biblioteca Escolar e foi possível presenciar a vinda do professor Dr. Sobrinho Simões, o qual palestrará sobre a evolução das espécies, meio ambiente e temas associados. Antes de darmos início à palestra propriamente dita, iremos contar-vos um pouco sobre a notável história do nosso orador. Manuel Alberto Coimbra Sobrinho Simões nasceu a 8 de setembro de 1947, na freguesia de Sinfeita, no Porto. Atualmente reformado, outrora médico, professor e investigador na área bioquímica da Universidade do Porto, frequentou o Liceu Alexandre Herculano, acabando o curso na área de ciências com uma média de 18 valores, que lhe valeu o prémio Rotary Club do Porto. Paulo, conta-me como terá surgido o gosto pela patologia. Mas a patologia não é ciência que estuda automatos. Os patos? Sim, os patos. Alguém sabe o que é patologia? Diz-me aí, por favor. Eu acho que a patologia é uma especialidade médica, laboratorial, cujo objetivo é o diagnóstico de doenças a partir do estudo material fisiológico que pode ser obtido a partir de órgãos e tecidos. Já faz mais sentido, assim. Já andava na faculdade quando despertou interesse para a patologia, graças ao professor Daniel Serrano. E acabou o curso em 1971 com uma classificação de 19 valores, especializando-se posteriormente em anatomia patológica. Doutorou-se 3 anos depois da especialização em patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, fazendo o pós-doutoramento no Instituto de Cancro, na Noruega. Para além de profissional exemplar, é também um grande aficionado pelo Futebol Clube do Porto. Desde cedo, um grande entusiasta pelo desporto, teve o seu presente ao longo das etapas da sua vida, nomeadamente nos seus tempos académicos, onde foi um campeão universitário de ténis de mesa e quando cumpriu serviço militar, dando nesse período de tempo uma pausa nos seus estudos. Mas ainda é certo que se mantém em forma com passeios de bicicleta. Começou ainda a sua paixão pelos estudos e por lecionar, tendo já lecionado nos 4 cantos do mundo: China, Rússia, Turquia e Estados Unidos da América, aproveitando os tempos livres com a sua família para se apaixonar mais pela sua leitura, cinema e séries, tal como os jovens de hoje em dia. Mas, para além do Rotary Club, não ganham mais prémios? O seu primeiro prémio, após o mencionado, foi o Prémio Bordal, em 1996, atribuído ao seu grupo de investigação. 6 anos mais tarde, foi galardoado com o Prémio Seiva e Pessoa. Já em 2015, foi considerado, segundo a revista britânica The Pathologist, como o patologista mais influente do mundo na área da patologia, graças aos seus contributos na luta contra o câncer da tiroide. E penso que são todos. Está-se a aquecer de um bastante importante. Qual? O Prémio Grande Cruz de Ordem Infante Dom Henrique, que é apenas consagrado às pessoas que tiveram contributos ligados à atividade e estudos histórico-marítimos e ao conhecimento e divulgação de Portugal e expansão no mundo. Bem, muito mais poder-se-ia ter dito sobre o nosso convidado, mas o tempo hoje, e por isso iremos passar agora a palavra ao professor Dr. Sobrinho Simões e peço-vos uma grande salva de palmas. Bom dia. É uma vergonha isto, porque fizeram isto muito bem, é uma simpatia, e é verdade que eu ganhei o ping-pong. Mas, por exemplo, quando eu joguei hóquei em patins, eu era tão mau e era o suplente do guarda-redes. Vocês sabem que em hóquei patins, quem vai para guarda-redes é o pior. Eu era o suplente do guarda-redes. Uma desgraça. Muito bem. Então vamos, eu tenho muito gosto. A doutora Teresa e a doutora Esmeralda convidaram-me e eu tenho imenso gosto de estar cá. Eu adorei estar cá há 2 anos. Bom, foi um ambiente estupendo. E vocês, tiveram com atenção e acharam graça. E eu tenho muita a sedução, que vocês, se tiverem com atenção, vocês vão mais longe. E portanto, primeiro, muito obrigado por me terem convidado, muito obrigado por aquela apresentação boa, com as coisas todas boas que eu fiz. E claro que eu estou um bocadinho velho, e eu estava a dizer às professoras, porque eu tenho feito muitas conferências e agora estou muito inflamado aqui a laringe. E ontem, por exemplo, estava a dar uma entrevista para a RTP2 e de repente fiquei sem pio. Afónico.
Felizmente não era indireto, portanto lá saquei, lá moveram umas coisas, puseram e lá voltei outra vez. Portanto, se vocês daqui a um bocadinho, se vocês virem um tipo a ficar, sou eu. Não é? Não vou morrer, estou velhinho, mas não vou morrer, percebem? Muito bem, vamos então discutir isto. Vocês, faz sentido para vocês ou não? Quer dizer, que nós evoluímos, para vocês irem conversando connosco, faz sentido que a gente evoluiu para a espécie e acabamos na humanidade ou não? Acham que sim? A gente não sabe porque é que estamos com aquela ideia, quem sabe ainda vai ser uma outra coisa. Poderá ou não? O que é que vocês acham? Nós que estamos aqui somos todos da mesma espécie, somos Homo sapiens e se calhar isto é o melhor que foi possível. Há muita gente que diz que isto até é bom demais. Olhem, para vocês isto faz sentido ou não? Esta coisinha está em junto? Ou vocês acham que há por um lado a natureza e por outro lado a humanidade? Junta-se. Estão de acordo? E é isto que vamos discutir. Muito bem. Boa. Agora desculpem, eu vou ter alguns slides em inglês. Mas vocês são uma geração, também já o inglês para vocês é uma categoria. É assim, reparem, este é um senhor, um velhinho, ainda mais velhinho que eu, que morreu em 75. Teodósios. Teo. O que é que significa Teo? O que é que significa? Deus. Ama Deus. Também. Sabiam? É a mesma coisa. Só que um é latim e outro é grego. Então este senhor disse que na biologia só fazia sentido para vocês se pensassem em termos da evolução das espécies. E, portanto, isto é, se a gente não pensar na evolução, não percebe nada. E eu gostava muito de vocês começarem a pensar, por exemplo, vocês são muito diferentes do arroz ou não? Não, um bocadinho. E claro que há diferentes arroz, quer dizer. Mas nós temos para aí 15%, atenção, nós temos para aí 15% de homologia entre os nossos genes e os genes do arroz. O que significa que nós temos alguma coisa comum com as plantas e com as bactérias. Vamos já ver. Agora, acham assim esta solução? Vocês compram esta vida, natureza, a biologia antropocêntrica, o que a gente diz, sim senhor, é a biologia, mas começamos a ser nós, mais parecidos connosco, está bem? É a humanidade, está certo? Aqui é o grande problema para nós hoje. Nós não sabemos como é que apareceu a vida. Nós não conseguimos fazer vida em laboratório. Tem graça, percebem? Nós não conseguimos fazer. Não se consegue. E então, o que a gente sabe, por exemplo, se eu tiver uma folha banal, se tiver essa base, uma folhinha, eu já consigo fazer a partir dali vida. Mas tenho que ter já uma estrutura prévia, uma folhazinha. Se não tiver, só tiver ADN, ARN, etc., não se consegue. E, portanto, o nosso grande problema hoje é este. Vamos ver que o outro problema aqui é nós somos um bocadinho ordinários e estamos a dar cabo da humanidade. Mas isto é para adiante, depois vamos discutir. Aqui é que a gente não sabia. Muito bem. Vamos a esta. E agora? Tem aqui uma senhora vietnamita. O tal arroz que tem 15% parecido com esta senhora. E quem somos nós? Nós somos seres multicelulares. É verdade. Não somos uma bactéria. Certo? Somos multicelulares. E temos partilha com genes com tudo quanto é e foi à face da Terra. E então vocês têm que começar a pensar sempre que esta coisa começou há bilhões de anos. Percebem? Quer dizer, isto não aconteceu nos últimos 6 milhões de anos. Nós vamos ver que a gente separa-se dos primatas não humanos, portanto os chimpanzés, os gorilas, foi para aí há 6 milhões de anos.
Mas atenção, vocês não se esqueçam que isto começou muito antes. Para ver para vocês faz sentido ou não. Epá, e vocês sabem que foram todos um ovo. É verdade. Não se esqueçam. Quer dizer, eu não era um homem pequenino que depois cresceu. E tu eras uma menina pequenina e cresceu. Nós éramos todos um ovo. Não se esqueçam que as pessoas têm vergonha disso, mas é assim. Pergunta à inteligência. Um ser, nós somos nós. E agora, matéria, sim senhor, a tal folhinha de folha, por exemplo, uma folha. Depois energia, luz, oxigênio, alimentos. Para fazer um ser vivo, o que é que eu preciso aqui? Vou perguntar à inteligência. É uma bola só. O que é que vocês metiam aqui? O que é que vocês acham? O que é que vocês precisam? Matéria, energia e agora? Que tal informação? É isto. O ADN, a ARN, proteínas. É assim que a gente faz. Estão a ver? Agora não se esqueçam, depois que nós que estamos aqui, e vocês que são, vocês ainda por cima, já agora vou-vos dar uma novidade. Eu não tenho telemóvel. Só há 13 ou 14 ou 15 portugueses sem telemóvel. Eu sou um deles. Eu até tenho vergonha. Mas vocês sabem que o que é que haverá mais? Quando a gente pensa em seres vivos, hoje eu não posso pôr aqui telemóveis. Mas o que é que vocês poriam aqui mais? Que também é informação. 2 palavras boas para a gente meter aqui. Epá, vocês estão caladotas. Epá, cultura e civilização. A informação também é isso, percebem? E há alguma coisa que faz parte da informação. Muito bem. De onde viemos? Há bilhões de anos. Olhem, eu trouxe foram dois bichos que eu estudei. Este é um senhor que tinha uma infecção do respiratório, dos pulmões, e eu estudei com microscopia eletrónica. Isto é um fungo, e estas proteínas que estão aqui na parede deste fungo, são proteínas, são no fundo ramificadas, glicoproteínas, e são iguais às glicoproteínas que nós temos a revestir o tubo digestivo. Estão a ver o que eu estou a dizer? Eu estudei um bicho que dá uma coisa como se fosse uma espécie de tuberculose, não era porque era um fungo, mas as proteínas que estão aqui deste bicho são iguais às proteínas que eu tenho a revestir, e vocês também, a revestir o tubo digestivo. A mesma glicoproteína. E este outro é o Helicobacter pylori, que é uma bactéria que nós também estudámos muito no Instituto, e esta bactéria dá úlceras. E dá úlceras porque ela tem uma superfície com proteínas que são idênticas à do revestimento do estômago. As nossas bactérias, que neste caso até nos fazem algum mal às pessoas, a 10% das pessoas, em 90% elas têm a bactéria lá e não têm chatices, mas em 10% têm úlceras. Agora reparem, estou-vos a dizer a mesma coisa. É que as bactérias que estão dentro de nós, elas têm proteínas e receptores iguais às nossas. Portanto, estão a ver o que eu estou a dizer? É que nós temos muita semelhança com seres muito antigos e unicelulares. Vocês não acham graça a isto?
acha normal que a gente tem, no tubo digestivo, nós temos bactérias que são semelhantes às nossas. É uma coisa engraçadíssima. Agora reparem, o meu pai é de Arouca, eu adoro Arouca, desculpem. E aqui, temos aqui uma trilobite de canelas, que são enormes, e têm cerca de 400 milhões de anos. E se vocês forem ver, eles, se vocês repararem, uma coisa que tem 400 milhões, vocês têm uma cabeça, um tronco, um rabo, pigídeo, e como se fossem as costelas. Há 400 milhões. Não acham um espanto? Que há 400 milhões de anos, estes animais já tinham a mesma estrutura que nós não podemos estudar este ADN porque não temos material para isto. Mas se tivéssemos essa hipótese, de novo íamos ter a tal percentagem de ADN nas trilobites que é parecido com o nosso. Vocês acham, por exemplo, isto aqui. Estão a ver? Os dedinhos. Um sapo. E nós? Como é que vocês acham que a gente faz? Como é que a gente faz os dedinhos? Nós, quando nascemos, já estamos com os dedinhos assim. Mas quando estamos na barriga das mães, nós somos assim. E depois nós temos uns genes que matam as células e fazem os dedos. E é por isso que a gente... Conhecem algum animal que não faça isto? Ora, pensem. Qual é o animal em que a gente não fica com dedos? Separado. Pato, claro. Os patos. Daqui é a patologia. Vocês viram? Não se esqueçam. É igual. O sapo usa
porque não vai dar outra espécie, é a mesma espécie. Só que nós agora somos o Homo sapiens cada vez mais velhinho, ou capacidade de ser velhinho. E aí, se a gente depois pode conversar com vocês, o nosso problema não é o número de anos, é a qualidade de vida. Muito bem, estou mesmo a acabar. A longevidade torna cada vez mais verdadeira a aproximação entre a natureza e a humanidade. É verdade. Os velhinhos. Qual é o problema? Há um aspecto muito positivo, que desenvolve sabedoria. As pessoas mais velhos podem ajudar com a solidariedade entre as gerações. É fundamental desenvolver a sabedoria. Qual é a chatice? Continuar a ser um predador consumista. E quando somos cada vez mais e muitos, e a gastar muito e a consumir muito, é uma chatice. Porque é que eu estava a pôr? O aviso à navegação. Humanidade, a cultura, a ciência, a civilização. Qual é o problema? Vocês vejam lá, a gente está a dar cabo do clima e, portanto, o truque é, vamos ser capazes de manter a sustentabilidade ou esta coisa da UE. Está a fazer sentido ou não? Porque são muitas pessoas. As pessoas não morrem, são muito maior quantidade. E este é um problema porque nós viemos daquela espécie muito esperta, que até arrebentamos com os neandertais e com tudo. Então vocês reparem que há outra novidade. Se vocês forem ver qualquer mamífero, tem muitas espécies. Cães ou gatos. Não estou a dizer só, mesmo animais não é domesticados, os selvagens, ou cavalos, ou lobos, têm muitas espécies. Só há uma espécie do Homo sapiens, porque nós arrebentamos com todo o resto. Tem consciência disso? Nós somos tão eficientes que ficamos só uma espécie de Homo. E outra coisa já agora, a quantidade de corpo Homo sapiens é 10 vezes maior que a soma de todos os animais selvagens do mundo. Vão ver o que eu estou a dizer? Nós temos 10 vezes mais homens e mulheres, 10 vezes mais do que tudo somado. Elefantes, tudo. Não acham impressionante isto? Agora, reparem, é isto que está a fazer, este é o grande problema. Do clima, por exemplo, a escassez dos... E então, os saberes e comportamentos mais importantes é os saberes, a sabedoria e o comportamento, meus amigos. E vocês, por acaso, portaram-se muitíssimo bem. Vocês portaram-se maravilhosamente, diga-se passagem. Foram vindo, alguns vendo uns telemóveis e tal, mas é assim, é o comportamento. E, portanto, o Papa fala muito em encíclica lá, é cuidar da casa comum. E, portanto, o que está aqui em causa é o que é que a gente vai fazer. A evolução da espécie chegou a este ponto e agora a minha dúvida é se a gente vai ou não manter isto. Ou se isto evolui, como vimos há bocado, o desafio é sustentabilidade ou a morte. Reparem que não é morte individual, é morte da espécie. E, portanto, é isto. A dúvida é esta. E muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. E atenção que ainda tenho voz. E agora, questões, comentários, vamos a isto. Vamos lá. Um bocadinho de tempo. Podemos dar assim uma coisa. Tem que falar algo. Como é? Como é? As alterações climáticas estão e é uma coisa muito boa. Nós estamos a ter mais alterações secundárias às alterações climáticas. Por exemplo, já agora fica a saber, nós temos mais chatices hoje em dia, por exemplo, quando há fogos, as partículas à volta do sítio onde há fogos, nós temos mutações induzidas nos pulmões.
Muito obrigado. Então, olha, não se esqueçam, portanto, ela tem razão. As alterações climáticas aumentam imenso as mutações secundárias, por exemplo, a exposição ao sol, a temperatura, a seca. Agora reparem, isto é verdade para animais muito pequeninos, por exemplo, pós-vírus, e é por isso que a gente está a ter estas chatices com estas epidemias. Para nós, somos humanos, estas alterações, nós somos multicelulares e quando a gente tem uma mutação, a maior parte secundárias, alterações climáticas ou outras, o que acontece é que essa célula morre. Percebem? Mas nos vírus é isso que está a dar chatices. Por exemplo, se vocês tiverem modificações da temperatura, por exemplo, se precisarem de ter um inseto ou um morcego que transporta um vírus para um outro animal, as modificações de temperatura e de pluviosidade fazem com que a gente passe a ter chatices. Mas não sobre o homem. A do homem, a única coisa que a gente está a ter muitas chatices é nos tipos que têm fogos, passaram a ter muitas doenças respiratórias secundárias às partículas que ficam nos fogos. E que já tínhamos a noção que, por exemplo, na Índia, eles tinham um ambiente muito mau de ventilação das casas e têm muito cancro do pulmão secundária a essa coisa. Mas é a única. Sim, senhor. Yes. Caso a espécie humana não se extinga, consegue prever como é que será a próxima extinção? Não. Faço a mínima ideia. Atenção, vocês agora repararam que é uma pergunta muito inteligente. Estamos a falar na espécie. A espécie que ele está a falar é da floresta. Nós não conseguimos prever como é que vai haver alterações em termos de grande número de seres vivos. Se você estiver a pensar em termos agora da árvore, de uma só, você vai ter cyborgs. Vai ter tipos que vão poder fazer artificialmente alterações da memória, da inteligência, das próteses. Mas isso não muda a espécie. E se o gajo for muito rico, a gente até estiver acagaçado e tiver dinheiro, pode ir para Marte. Percebe? A diferença é, uma coisa é o que se vai passar em cada um de nós, se forem muito ricos e quiserem começar a fazer graças, tudo bem. Mas, a floresta não. E, portanto, só agora tem outra pergunta. É por isso que eu acho que a gente nunca deve fazer melhoria genética da espécie humana. Se eu tiver uma doença genética de uma criança, eu tenho todo o direito de corrigir o erro genético. Mas é para uma árvore, para uma pessoa. Eu não posso começar a escolher crianças muito inteligentes ou todas de olho azul. Percebem? A melhoria genética da espécie é inaceitável do ponto de vista ético. Agora, se houver um defeito genético que a gente possa corrigir com a medicina, é perfeitamente possível e desejável. Está a ver a diferença? Yes? Posso fazer... Sim, senhor. É muito bem-vindo. Desculpe lá. Eu não sei se foi adequado. Vocês agora... Porque não é fácil. Vocês são uma população muito heterogénea em termos de idades e de formação. Ora com. Não posso... Pronto. Sim, eu sou mais velho. Continuo a estudar. Não, gostei de tudo, de facto, muitas coisas eu já sabia, outras não sabia, portanto, para aprender. De qualquer forma, houve uma área que me, digamos, me sensibilizou, foi a questão das bactérias. Certo? Bom, eu tenho aqui algumas questões, eu vou dar este bloco e depois no final apresento, senão não vai. Ora bem, a regulação das bactérias no nosso organismo é controlável ou é aleatória? Ouviram esta pergunta, que é uma pergunta, percebem, é uma pergunta extraordinária, porque ele está a perguntar a isto. Quando eu faço antibióticos de grande espectro, a gente mata muitas bactérias.
E o que está a perguntar o vosso professor é, e agora, quando ela se reconstitui, é semelhante à antiga ou é totalmente diferente? Mas eu sei porque, mas essa é a grande questão. Atenção, é parecida. Já agora lhe respondo, não sei porquê. Não me pergunta é porquê. Percebem? A gente está a cabo das bactérias, mas depois reconstrói bactérias muito parecidas. O que significa, portanto, na pergunta seguinte, se há ou não um sistema de autorregulação bacteriana. Claro, Não? assim. Há alguma homeostasia? Seguramente. Estou a ouvir o que está a dizer. E também é verdade. Já agora outra pergunta. Se a pessoa, por exemplo, ficar muito gorda, em 10 anos, nós sabemos, quando vamos ver as bactérias, elas mudaram. Mas passou a ter outro nível de homeostasia. É uma boa pergunta. No mesmo sistema, o sistema bacteriano, o sistema aqui entre aspas, enfim, se acompanhou ou não a designada teoria sintética da evolução, o neodarwinismo. Isto é, se há, presumo que deve haver. A seguir, portanto, o organismo animal... Agora, a responder a esta pergunta dele, não sei. Diga, desculpa. Não sei. Essa é a sua pergunta. Não sei qual é a evidência suficiente para essa teoria. Mas não estou a dizer que não existe. Estou a dizer que eu não sei. Atenção, meus amigos, eu sou um tipo que diagnostico cancro ao microscópio, não tem nada a ver com as bactérias. Essa teoria sintética, pelo pouco que eu sei da evolução, portanto, é um misto das leis de Mendel, do Darwin. É verdade, mas eu não sei o suficiente. Sim, ok. Depois, se existe, na parte médica, se existe alguma correlação, entre a gênese de doenças neurodegenerativas, bastante graves, no caso dessa parte, no caso da esclerose amiotrófica, etc., se há algum efeito digamos, com as bactérias, ou se trata puramente de mutações genéticas. Esta coisa é alguma coisa. Não, o autismo é o que está mais bem estudado. O autismo tem uma relação fortíssima entre as características do microbiota e o espectro do autismo. Os americanos estão a exagerar, agora dizem que há 1 em 50 crianças que estão do espectro autismo, que eu acho claramente exagero, mas a gente agora diz o espectro. E sabemos que no caso, daí nós sabemos que há uma associação. Outra coisa que ele está a perguntar são, em relação ao Parkinson, é outra coisa, a gente começou a dizer que é capaz de ter alguma coisa a ver. Penso que em relação ao que se conhece hoje das doenças neurodegenerativas mais conhecidas, são mais de natureza genética ou epigenética. Não sei se estão ouçam para tentar mesmo acabar, porque são perguntas muito inteligentes, que ele está a fazer perguntas espantosas. Eu, por exemplo, nós hoje, uma coisa que a gente está a tratar muito bem, os velhinhos que têm muitas infecções, nós estamos a exagerar nos antibióticos. De resto, todos vocês sabem que nós estamos a exagerar nos antibióticos e, mais do que isso, vocês sabem que muitos dos animais são tratados também com antibióticos e, portanto, é verdade que esta gente, a vossa geração, já está com maior quantidade de resistências aos antibióticos do que a população em geral. E então, nos velhinhos, essas pessoas morrem, porque elas têm diarreias líquidas por uma bactéria que a gente não consegue. E vocês... E sabem como é que a gente trata? A gente faz um transplante de fezes. Arranja-se fezes de uma prima, ou de uma amiga, ou de um amigo, ou de um... E faz... Agora reparem, isto é muito da medicina. Nós dizemos transplante de fezes porque temos vergonha de dizer que é um clister. Mas a gente não chama um clister, chama-lhe um transplante de fezes. Mas é a experiência mais notável de tratamento. Estas pessoas não morrem e iam morrer. Do ponto de vista de tratamento, é o sítio onde a utilização do microbiota, só porque vocês mudam a quantidade de bactérias através de um clister retal em pessoas que estavam com diarreias líquidas e iam morrer. Mas o vosso professor estava a perguntar outra coisa que era mais interessante, que era agora as doenças cerebrais. E eu aí não sei o suficiente. Eu sou do cancro.
Percebe? Tu cansa. Quer dizer, quando falou na parte da sustentabilidade, quer dizer, hoje a esperança média de vida ao aumentar está a trazer problemas gravíssimos à civilização. E eu costumo dizer que esse é um custo, de facto, por exemplo, as doenças de demência, é um custo da nossa longevidade. Exatamente. Isto é um facto incontornável. É horrível. E, portanto, Mas é horrível porque, não sei se está a ver, o que está a dizer é que com a prevenção, se nós esticarmos para além dos 100 anos, aquilo que está a dizer, se tiver qualidade de vida, pelo amor de Deus, é bom, mas põe um problema de sustentabilidade. Já agora, ouçam, o Ministério em termos estatísticos e numéricos, há um género de quadro, não há muitos, há 15, 20 anos havia uma certa equiparação entre os custos do orçamento do Ministério da Educação, eu na altura assumi várias funções de direção e portanto tinha essa sensibilização, e mais ou menos também o Ministério da Saúde. Neste momento há uma correlação de 1 para 2. É verdade. O orçamento da saúde duplicou quase. E é impossível. E, portanto, isso já diz muito. Agora reparem, ele está a pôr, esse botão está a fazer problemas muito inteligentes e está a pôr problemas e comentários muito inteligentes. Vocês reparem, ele está só a referir numa coisa que nós somos todos muito sensíveis, que é, no fundo, ao recurso físico-bioquímico e animal. A biodiversidade, a temperatura, a água, a energia, no fundo, o esgotamento dos recursos. Nós temos dois outros problemas. Um que ele está a dizer, que é a organização da sociedade, a política, no sentido clássico e nobre, também está a ter dificuldades. Como é que há um esgotamento da política e para nós, e vocês têm que ver isso em relação aos vossos filhos, quando vocês começarem a ter vossos filhos, nós começamos a ter um problema da falta da atenção. Percebem? E nós andamos todos aflitos porque há muitos miúdos novos que perderam a empatia. Não sei se vocês estão a ver o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nós começamos a ter muitas crianças que têm um esgotamento por vazio. Nem sequer já é falta, porque ele não sente a falta. É um vazio. Portanto, para além do esgotamento dos recursos bioquímicos, e físicos e químicos e da regulação social e política, é agora das crianças, porque as crianças têm um problema de falta de empatia. E vocês precisam muito de perceber o valor de cuidar. E cuidar não é compaixão. Cuidar é no sentido anglo-saxónico da palavra to care, que é tomar conta das crianças desde as crianças. Não sei se faz sentido. Muito obrigado. Obrigado mais eu. perguntas, Mas obrigado eu, mas pode mandar, sabe muito mais isso que eu. Se fosse diagnosticar cancro, isso é um especialista. Então, agora que já estamos. Questões, comentários. Então, muito bem. Yes. As crianças, quando eles nascem com capacidades diferentes das outras. Como? Algumas Crianças. quando são algumas delas nascem com mais inteligência que outra, Sim, nascem com superdotadas. claro. Por que seria? Não sei. O que ele está a dizer, atenção, o que ele está a dizer uma coisa que é muito importante, é que todas as crianças são todas diferentes umas das outras. E não há coisa mais importante do que a escola, para além da família, para recuperar desequilíbrios em relação às diferenças com que as pessoas nascem. E, portanto, eu sou muito contra esta tirania dos rankings. Percebem? Deixem lá as tiranias dos rankings. Nós temos sim senhor, os sobredotados. E depois os outros tipos têm outras características. Não quer dizer que sejam mais burros, são diferentes. E a escola tem que puxar por eles. Primeira coisa. Segunda coisa, agora para os velhinhos. Atenção, que os velhinhos também são todos diferentes uns dos outros. Há uns tipos que têm a mania que os velhinhos são todos iguais e têm que ser tratados como se fosse um conjunto. Não é, pá. Eu sou velhinho, eu sou muito diferente dos outros velhinhos.
Percebe? É como as crianças. As crianças são todas diferentes umas das outras e os velhinhos são todos diferentes uns dos outros. Então, yes. Em que medida é que a ética vai continuar a ser um obstáculo à ciência, nomeadamente nos casos tratados pelo professor de doenças degenerativas, como Alzheimer ou Parkinson? Quando é que se vai conseguir chegar a um consenso entre poder alterar os genes que formam essas doenças? Se for para corrigir, não vai haver limites éticos. Isto é, se você tiver uma alteração que você pode determinar e se tiver capacidade de modificar, de fazer terapia génica de correção, não tem nenhuma limitação ética. O que, para mim, há uma grande limitação é a ética da melhoria da espécie humana com uma alteração genética. Mas aquilo que você está a descrever em relação a doenças neurodegenerativas ou Parkinson, tudo isso, e nós vamos melhorar, e não é só genético, também é com tecnologia. E aí não há... Isto é para bem. E é eticamente defensável, desde que a pessoa não comece a arriscar a fazer coisas que não tem a certeza. Isso agora é outra limitação. É o que é que se pode fazer eticamente em relação a um doente, porque ele tem a ideia que isto vai poder melhorar e a pessoa tem que ter controle para não piorar. Percebe? Mas aí não é, para mim o grande problema é a melhoria genética. Isso é que eu sou contra. Já cá estamos há tantos anos, pá. Não vamos mexer nos genes. Sim? É claro. No cancro? Olha, porque eu queria ser médico, mas não queria ver doentes. Eu tenho muito medo da incerteza. Eu tenho muito medo de tudo e tenho muita vergonha de não saber. E tinha a incerteza. Ser médico clínico tem muita incerteza. Percebem? Quer dizer, é preciso... portanto, eu resolvi estudar doenças. E na altura, a grande doença que estava a aparecer há 50 anos, quando eu acabei o meu curso, era o aparecimento de números muito enormes de novas neoplasias e novas formas de estudar. E o meu patrão, que era o professor Daniel Serrão, disse: "Epá, você estuda cancro." E eu gostava, estudei. Mas foi basicamente por ter medo da incerteza. Percebem? A medicina é muito complexo e é muito incerto. E eu tenho muito medo. Tenho medo de tudo, o resto. Só não tenho nada de avião. O resto tenho medo de tudo. E, portanto, mas estudar o cancro. O cancro é mais fácil de estudar do que, por exemplo, que ele estava a descrever uma demência ou um Parkinson. O cancro são células filhas da mesma mãe. São alterações genéticas bem conhecidas. Nós tratamos mal quando eles são muito avançados. Mas já sabemos quase tudo. Atenção que já está a diminuir. Reparem que continua a aumentar o número de cancros e em Portugal já estamos a morrer menos de cancro. E devagarinho vamos resolver tudo. Ou quase tudo. A mama, a próstata, o intestino, a tiroide, o testículo. Tudo isso já é... Percebe? Portanto, é uma doença, dentro das doenças, é a doença mais fácil de tratar, porque as células têm alterações genéticas que passam das mães para as filhas. Percebem? Portanto, sim. Na questão da investigação, há uma coisa que me deixa intrigado, que é o seguinte. Hoje assistimos, de facto, que há pessoas que conseguem uma longevidade bastante avançada e, portanto, em termos de organismo, as coisas vão funcionando. Mas, na questão esquelética, digamos, no sistema esquelético, penso que não tem havido a evolução que seria de haver, não é? Portanto, e essa é uma área que se explica porque é que nós encontramos muitas pessoas em cadeiras de rodas e, no entanto, têm uma lucidez em termos intelectuais, em termos de mente e em termos fisiológicos, vá lá, do ponto de vista genérico, e não têm, entre aspas, sustentabilidade, digamos, estrutural do ponto de vista esquelético. Pode ir. É totalmente verdade. Dá-me a impressão que a investigação tem sido muito difícil
enfim, nessa área, enfim, devido à questão da degeneração, da osteoporose, essas coisas todas. É verdade. Se eu tiver que identificar os dois grandes problemas da idade, são os sentidos, a visão, a audição, o olfato, por um lado, e a mobilidade. E a mobilidade, atenção, é porque a gente se pôs de pé. Se continuássemos a andar a quatro patas, tínhamos menos graça. Mas não tínhamos tido tantas chatices. Mas tem toda a razão. Nessa questão da investigação, digamos, existe algum quid pro quo, digamos assim, alguma dificuldade que leve a não haver o controle da resistência, digamos, que a nossa estrutura óssea devia ter, não é? Mas não é só isso. Não é porque são muitos anos, é a mesma coisa do coração a tirar. O que é o coração? Se andasse assim, não, tem que tirar. É o desgaste. É o desgaste. E depois o aumento do peso. Não se esqueça. Nas sociedades ocidentais, mesmo em relação, por exemplo, à Galiza, nós estamos muito pior do que a Galiza em relação à obesidade e à diabetes. O que significa que nós temos um estilo de vida pior que os galegos. Que é impressionante. E isto é tudo comportamental. É verdade. Não há nada a fazer. Não sei. Sim. É verdade que cada homem de nós é da subespécie Homo sapiens sapiens. Não. Agora já é a mesma coisa. O Homo sapiens sapiens é uma maneira também de dizer. Agora é uma semântica. Somos todos Homo sapiens, ou todos, se você quiser, Homo sapiens sapiens, os que utilizavam. Não há nenhuma diferença. E geneticamente são iguais. Nós não temos diferença nenhuma em grandes números. Nenhuma. Eu, já agora ficou a saber uma coisa. Eu fiz o meu estudo dos meus genes. Estudei nos Estados Unidos. Eu tenho 92% de genes europeus, tenho 5% de genes ameríndios, da América do Sul, portanto, índios brasileiros, e 3% de africanos subsaarianos. Eu que estou aqui, tenho 92% europeu, 5% ameríndio, portanto, Brasil, e 3% subsaariano, africano subsaariano. Percebem? Portanto, significa que nós somos uma misturação muito grande. E somos todos homo sapiens, sabe? Há mais sapiens ou menos sapiens, mas isso... Está na hora. Olha, muito obrigado. Gostei muito de estar com vocês.